com certeza a comunicação com as outras pessoas. Eu particularmente sou bastante tímido, mas a educação física me propôs a desafiar isso, porque eu preciso conversar com outras pessoas. Afinal, esse é o meu trabalho, ajudar pessoas, fazer com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, com fatores físicos, sociais e até psicológicos. Fala galera do Ruralinos Cast, muito prazer, eu sou o John, estamos aqui diretamente do Departamento de Educação Física. E hoje viemos apresentar mais um episódio do Ruralinos Academics, esse quadro em que a gente apresenta os cursos da Rural para você que está pensando em vir para cá ou que por acaso está pensando em trocar de curso. E hoje eu tô aqui com o craque da Educação Física, ele que apresentou o trabalho na reunião anual de iniciação científica, o melhor trabalho da reunião, João Paulo Gifone. Obrigado, principalmente pelo convite, obrigado pelo reconhecimento do trabalho. É bastante gratificante poder participar desse projeto que vocês vêm trazendo para poder incentivar as pessoas a virem para a Rural, ou se elas estiverem buscando novas áreas, buscando novas trajetórias para trocar de curso, e eu fico bastante feliz em poder contribuir para esse projeto que vocês estão fazendo. Cara, vamos começar aqui com a primeira pergunta. O curso de Educação Física, ele mistura um pouquinho da prática e da teórica. Como é que foi essa experiência para você quando você chegou? Então, essa prática e teórica a gente vê muito acontecendo porque é uma particularidade da educação física. A gente tem esse vínculo entre teoria e prática intrínseco em todas as modalidades. Então, por exemplo, a gente vai ter matérias somente teóricas, porém matérias que exigem mais prática, como matérias de esportes coletivos de invasão, esportes de rede, quadra dividida, a gente tem uma parte teórica. E após essa fundamentação teórica, a gente tem a aplicação disso na prática, assim como outras disciplinas posteriormente vão ter essa particularidade da gente ter esse embargo teórico para depois aplicação na prática. Isso, na minha opinião, funciona muito bem porque a gente está estudando a parte teórica, aquilo que a gente não consegue praticar, para logo depois a gente ir lá e praticar. Então, você vê que a teoria na prática faz sentido. Uma se sustenta pela outra e não podem andar separadas em nenhum momento. Show. Quando você entrou no curso, você tinha uma expectativa, uma ideia, você imaginava uma coisa. Quando você chegou, como é que foi essa experiência? Então, quando eu vim pra cá, eu particularmente tinha colocado como primeira opção no SISU a UFRJ no curso de bacharelado, mas por questão de nota eu vim acabando pra Rural. Quando eu cheguei aqui, eu pensava que educação física era praticamente biomecânica, fisiologia, biologia, química, estudos estritamente da área da saúde propriamente dito, mas já no primeiro período eu sou surpreendido com a disciplina de dança, algo que eu não tenho zero afinidade, então foi um choque assim de início. Também outras disciplinas sociais, então filosofia da educação, sociologia da educação, que são disciplinas que eu não esperava encontrar no curso e que são fundamentais na formação docente aqui. Eu tive essa experiência e acho que o maior choque é você perceber que educação física não é só essa parte de biologia, de ciências biológicas, tem muito contexto social, tanto que a educação física, quando a gente analisa a participação dela, por exemplo, no Enem, ela tá na parte de linguagens, não na parte, por exemplo, de biologia. Então a gente vai ter essa interdisciplinaridade de educação física em todos os ramos. Então a gente tem parte nas exatas, tem parte nas ciências biológicas, tem parte nos estudos sociais, e tem parte até na linguagem, por exemplo, da linguagem corporal, que é o principal tema da educação física. Caraca, legal, cara. Eu ia até te perguntar isso agora. Como é que foi essa questão de você escolher entre licenciatura e bacharelado? Como é que fica isso na hora que você escolhe lá no SISU? Então, no SISU a gente não tem essa opção de escolha ainda. Eu não sei se vai mudar ou se no futuro eles pretendem mudar, mas atualmente a gente tem o tronco comum, que assim que a gente entra, a gente cursa 4 períodos de disciplinas que são tanto para bacharel quanto para licenciatura, porque elas focam em objetos de estudo semelhantes em ambas as áreas, como morfologia, fisiologia, biomecânica, que são estudos que vão complementar essas duas áreas. Aí no 4º período você tem a opção de escolha entre bacharel e licenciatura. Eu fui
assim, pelo bacharel, mas depois de muito pensar em se eu queria ir para a licenciatura ou para o bacharel, mas no final o bacharel me conquistou mais pela oportunidade mais abrangente de emprego ou literalmente trabalhar com mais pessoas do que, por exemplo, se limitar à escola. Pô, legal, né? Que você tem esse tempo pra você decidir, você conhecer o curso mais a fundo pra você decidir pra qual área você vai. Sim, eu troquei umas 3 vezes pelo menos de qual área eu iria no Ah, vai final. mudando, com certeza. Sim, com Puxa uma certeza. matéria aqui mais difícil, aí pensa outro. Ou você puxa uma matéria assim voltada para educação e você, pô, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. Mas aí você vai e puxa uma disciplina que você treina atletas e, pô, acho que agora é isso aqui que eu quero. Aí você vai ter ali os 2 anos iniciais para decidir essa troca. Legal, legal. E como que funciona o uso dos laboratórios, dos espaços específicos, mas aqui na Rural, como é que funciona isso? Bom, então, aqui no departamento a gente não tem alguns laboratórios de estudos, então a gente tem grupos de estudos focalizados em alguns ambientes, mas assim, eu gosto de quando eu aprendi sobre essa questão da educação física, tudo isso aqui é nosso laboratório. A gente pode ter uma aula aqui de atletismo, uma aula teórica e logo ali na pista já põe em prática. Então ali é nosso laboratório de estudo. Os forninhos, onde tem as aulas de dança, a gente pode ter o nosso laboratório de estudo lá. Eles são áreas acessíveis a toda a comunidade. Alguns laboratórios possuem um maior cuidado por conta de que o equipamento que contém dentro deles é um equipamento caro, que a gente não conseguiria repor caso dessem defeito. E aí são mais estritos a, por exemplo, disciplinas específicas, ou então a grupos de pesquisa específicos. Mas, em geral, assim, todo esse nosso laboratório aqui é acessível ao público e também os professores e até mesmo os discentes são capazes de proporcionar essa experiência prática pro pessoal em si. Partindo um pouco pra área mais de profissão, como é que funcionam os estágios dentro da educação física? Assim, quais são as áreas mais comuns de atuação de estágio dentro da educação física? Então, a educação física ela é uma área bem ampla, assim, então muitos contextos a gente pode atuar, então a gente pode até da educação física clínica, ou seja, uma educação física, por exemplo, em postos de saúde que promovem as ginásticas para a terceira idade. A gente pode ir para escolas, que são outra área, com outro grupo, outra faixa etária. Aí a gente pode ir para academias, então, por exemplo, que a gente vai ter uma variação entre adultos e idosos. E também clubes, por exemplo, de futebol, escolinha de natação, escolinha de handball e por aí vai. Obrigatoriamente a gente começa a fazer esses estágios no quarto período, no quinto período, perdão, após a escolha de curso. Depois, quer dizer, antes disso, você pode fazer estágios por fora, estágios não obrigatórios por fora, por mero princípio de você adquirir mais conhecimento previamente. Então, onde tem esporte, onde tem esforço físico, onde tem tudo, vocês podem estar atuando. Sim, isso. Pô, muito legal. Assim, agora a gente tá em fim de período. Quando você chega no fim do período, assim, as coisas apertam. Como é que funciona, assim, pra você? Cara, vou dizer que assim, é muito difícil, fim de período é uma loucura, principalmente porque a gente vai ter que conciliar tudo ao mesmo tempo, né? Porque todas as matérias combinam assim de fazer avaliação na última semana. Então, a gente tem que ter essa preparação teórica para esse desafio que vai ser o final de período. Ainda mais, por exemplo, pessoas engajadas no meio acadêmico e projetos de extensão que vão ter as tarefas comuns da disciplina de fazer uma prova, por exemplo, a última avaliação do ano, mas também um projeto para submeter, algum trabalho para apresentar, e isso vai se acumulando e vai tornando mais difícil, mas acho que com a gestão eficaz do tempo é fundamental para você superar essas barreiras e conseguir ter um final de período mais tranquilo. Eu particularmente gosto de dar o máximo assim no começo do período para final de período e dando uma relaxada assim em relação à carga horária, a compromisso. Falando assim sobre carga horária no geral, como é que é essa questão da divisão das cargas horárias pra vocês? Como é que funciona? Então, nosso curso, ele é basicamente metade prático e metade teórico, mas pesando para o lado teórico, porque a gente não consegue ter essa gestão completa do tempo para dividir certamente em 50% teórico e 50% prático. Mas em relação às disciplinas, em sua maioria teóricas, e práticas, algumas disciplinas vão mesclar. Então eu diria que majoritariamente
disciplinas de carga teórica. Ah, mas a divisão de vocês é como de qualquer outro curso, obrigatórias, optativas. Isso, a gente adotou um currículo novo em que a gente não precisa mais cumprir horas optativas. Então a gente não precisa cursar outras disciplinas em outros departamentos ou outras disciplinas aqui dentro que não são mais obrigatórias na grade. E assim, pra você, qual que é o diferencial de se formar em educação física na rural? Na rural, assim, eu vou dizer que a qualidade de ensino, a capacitação docente aqui é de alto nível. Então a gente tem professores aqui excelentes, com graduações impecáveis, extremamente engajados academicamente. Então aqui você vai ter de linha os melhores professores da educação física, sim, em qualidade de ensino, além dessa capacidade de você poder usufruir desse espaço tão amplo, como em outros departamentos, a gente não tem tanto assim. Por exemplo, se a gente for ver a situação da UFRJ, a gente teve um trágico acidente em relação à queda do telhado. Lá eles tiveram essa incapacidade de usufruir do espaço por conta de má gestão, má cuidado com o espaço que a eles pertencem. Aqui a gente tem esse cuidado com o espaço e a gente consegue usufruir bem desse espaço. Pô, muito bom. Você agora há pouco falou das diversas áreas que a educação física pode atuar. Assim, agora eu vou te fazer uma pergunta mais específica. Com qual área que você se identifica? Você já teve alguma experiência legal dentro de uma área dessas? Eu já tive experiência Eu estou tendo a experiência ainda, né, na natação, com crianças ali entre 6 a 8 anos, mais ou menos. É uma experiência inovadora, por mais que eu não tenha essa afinidade com crianças. Está sendo uma experiência muito positiva para minha formação. Eu também faço estágio em salão de musculação, onde eu tenho esse contato assim com vários tipos, tanto de pessoas, quanto se a gente for analisar o contexto dos objetivos que as pessoas têm. Então, tem gente que vai em busca de saúde, tem gente que vai em busca de ficar forte, em busca de ficar bonito. E a gente não difere esses objetivos, porque cada um tem um objetivo que quer, e a gente vai cumprir esse objetivo com a maior qualidade e a maior felicidade em poder proporcionar aquilo para as pessoas. Eu diria que uma das áreas assim que mais me encantam, as duas principais, são o treinamento de alta performance e reabilitação, ou seja, pessoas pós-infartadas. A gente pode trabalhar com essas pessoas para recuperação da funcionalidade do coração na maior produtividade daquela pessoa, para a qualidade de vida dela ser melhor mesmo após um trágico acidente, como por exemplo o infarto. E como essas experiências variadas que você viveu te ajudam na complementação da sua formação profissional aqui na Rural? Eu diria que completamente, porque a gente falou sobre essa questão dos laboratórios, a gente ter esse espaço como laboratório. Os estágios também são os laboratórios que a gente pode usufruir. Então a gente vem aqui, estuda, faz a prática, tem esse contato, esse convívio social, e logo depois a gente vai diretamente para a prática real. A prática não exercer a profissão como formado, mas como estagiário. Então, em busca de aprender mais. Então a gente vai de um laboratório onde a gente tem o foco em estudar para um laboratório onde a gente tem um foco em praticar o que a gente está estudando aqui. Claro, nos estágios a gente também vai aprender, só que lá a gente tem muito mais contato com a prática em si da profissão. Não tem muito contexto teórico nos estágios. Agora há pouco, antes de começar o episódio, a gente teve um perrengue aqui que a gente passou com chuva, alguma coisa pequena, mas a gente conseguiu contornar. Você consegue falar algum perrengue, algum desafio que você já passou aqui dentro da Rural, dentro do curso? Então, dentro da Rural, acho que dois, assim, me marcaram muito. Primeiro, a greve. Assim que eu entrei no período de 2024.1. E logo no meio do período embarcou uma greve geral, onde a gente ficou mais ou menos 3 meses parados, sem fazer nada. Então, foi um desafio, assim, pra mim, porque meu objetivo era vir aqui pra estudar, e logo que eu venho pra estudar, há essa greve por conta de pagamento de salário e de cumprimento de renda para a faculdade. E outro desafio, assim, acho que foi o mais recente, foi em relação ao estouramento do cano aqui na Rio-São Paulo, por conta que eu tive que descer lá no quilômetro 40, por aí, tive que vir andando até aqui num sol de 35 graus, mais ou menos 2 horas, assim, de caminhada, até chegar aqui.
No meio do caminho eu peguei um ônibus porque conseguiu passar, mas assim, eu tava com meus amigos e eu sei que ali foi um momento bem, assim, a gente quer mesmo, porque muitos desistiram, mas quem veio tava ali disposto pra querer ter essa aula. Pra fechar aqui de forma leve, eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas e aí você responde, bate e volta. Se você pudesse acabar com um mito na educação física, qual seria? Com certeza o mito que aqui a gente só joga bola. A gente tá tendo essa experiência aqui, não é só jogar bola, a gente estuda bastante outras áreas e até estuda como chutar a bola, não é só chegar e chutar a bola, a gente estuda por que chutar a bola, a gente estuda como que a gente vai chutar a bola, qual a melhor forma de chutar a bola, então só aí a gente já desmascara esse mito da educação física. Uma aula prática favorita no curso até agora? Com certeza tênis, é a aula prática que mais me encantou e a aula prática assim que eu vou levar pra minha vida como praticante porque realmente é algo que me marcou. Uma habilidade que a educação física te deu? Com certeza a comunicação com as outras pessoas. Eu particularmente sou bastante tímido, mas a educação física me propôs a desafiar isso porque eu preciso conversar com outras pessoas. Afinal, esse é o meu trabalho, ajudar pessoas. Fazer com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas em fatores físicos, sociais e até psicológicos. Então, claro que eu não vou assumir a profissão do psicólogo, até porque é ele que deve exercer essa profissão, mas o impacto indireto que a pessoa tem em se sentir bem com o próprio corpo já faz com que ela tenha uma saúde mental melhor. Então, essa forma a gente atua indiretamente. Então, eu acho que é o principal. Com certeza. E pra você, uma palavra que descreveria o curso todo? Uma palavra, eu diria cuidado. A gente tem que ter cuidado com o próximo, a gente tem que ter esse sentimento que a gente tem que cuidar do outro. A gente tem que ter esse sentimento que a gente está cuidando de outras pessoas. Então, tudo que a gente faz aqui é em prol de promover a melhora da sociedade. Como fisicamente, socialmente, psicologicamente. Esse é o nosso objetivo, assim, cuidar das pessoas. E pra terminar, a última pergunta, se você pudesse deixar um recado pra alguém que tá pensando em entrar ou já passou, já vai entrar pra educação física na rural, qual recado você deixaria como veterano? Assim, eu diria que estuda. Estuda porque o estudo te leva a lugares que você nem imagina estar. Eu, por exemplo, odiava estudar. Mas aí me falaram, faz aqui essa prova de monitoria aqui, acho que você vai se dar bem. Comecei lá fazendo uma monitoria voluntária, depois conheci o laboratório, aí depois do laboratório apresentei um trabalho lá em São Paulo, depois voltei pra cá, apresentei o trabalho na RAI, consegui o prêmio, já apresentei em outros lugares, conheci lugares que eu nunca imaginei estar, por exemplo, o Centro de Comando do Exército, que eu apresentei lá um trabalho, tive a oportunidade de presenciar o congresso lá, e são lugares assim que você nunca imagina estar. Então eu acho que o estudo te proporciona tudo isso. Fora os diversos alunos que a universidade consegue um intercâmbio, por exemplo, para outros países, para eles terem as experiências de outras culturas, outras sociedades. Eu acho que isso é o fundamental na universidade, que é o estudo. Claro, tem que ter aquela diversão, a chopada nas quintas-feiras, mas tudo com a devida proporção, porque o intuito aqui é realmente estudar. Assim, é o que eu visualizo na universidade. É o estudo para você poder ser um profissional competente e poder exercer o melhor da sua função com a maior proficiência que você pode ter. Muito legal o seu recado. João, muito obrigado por participar desse episódio com a gente. Você é excepcional, um cara assim. Muito obrigado pelo convite, Muito legal. pela equipe que não tá aparecendo na tela, mas muito obrigado pelo carinho. Tivemos alguns imprevistos, mas todos receptivos, todos atentos em cuidar de nós, assim, eu como participante, eles como organizadores, então fica meu agradecimento à equipe. E muito obrigado novamente pelo convite. E muito obrigado a você que continuou acompanhando a gente até agora. Segue a gente, curte, acompanha, porque vai ter mais episódios do Ruralinos Academics aqui no canal. E eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau, galera!